Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 14, e vamos ler os versículos 12 a 31. Marcos, capítulo 14, versículos 12 a 31. Hoje é 1º de dezembro, e dezembro é um mês que eu gosto muito. É um mês que traz bastante recordação da infância, dos momentos felizes com a família, férias e churrascos e coisas, comida boa, né? A gente, quando criança, sempre ia visitar os parentes e sempre tinha aquelas reuniões, né, na família. E são as festas chegando, né? É um mês, eu acho que é o melhor mês do ano, né? Porque a gente olha para trás, vê as coisas que Deus fez por nós, né? Como Deus nos abençoou, e vem o 13º, vem essas coisas assim que nos ajudam. É claro que também há muitas tristezas, né? Muitas coisas tristes que acontecem em dezembro, muitas vezes, né? Pessoas viajando acabam sofrendo acidentes, pessoas acabam morrendo, né? Às vezes nas festas, né? Tem uma senhora que era da nossa igreja, parece que ela, se não me engano, ela morreu dia 25 de dezembro, né? Foi a dona Severina, foi a primeira representante nossa no céu, né? Foi a primeiro membro da igreja que morreu, né? E foi para o céu, a dona Severina, mãe da Edilza. Ela morreu justamente no dia de Natal, né? Então, tem coisas que, né, tristes que acontecem também, mas, pelo menos para mim, né, a maior parte são lembranças boas, lembranças alegres. E aqui nesse parágrafo de Marcos que nós vamos ler, nós vemos que parece que Jesus e os discípulos, eles estavam num momento assim, era um momento, parecia assim final de ano, mas na verdade era Páscoa, né? Era março, abril, por aí, né? Final de março, começo de abril, mas era um momento assim de comemoração, momento em que eles iam comer a Páscoa. A Páscoa era uma festa muito importante, ainda, para os judeus e para nós cristãos também. Era a principal festa, né, do ano. Era o momento em que eles se preocupavam em não se contaminarem, né, para poderem participar da festa e tudo, dos alimentos. Então era uma semana de festa, mais ou menos, e tinha o dia principal ali, que era o dia que se oferecia o cordeiro. E então Jesus combinou com seus discípulos deles fazerem esta ceia, uma ceia, que era a tradição, né, fazer esta ceia no Natal, na Páscoa. E aí tem aquela história toda que eles perguntaram onde que vai ser, onde que nós vamos preparar, e Jesus falou: você vai até a cidade, você vai encontrar um homem carregando um cântaro, segue ele, depois você pergunta onde que é, você vai encontrar um cenáculo, que seria um cômodo, num sobrado, né, bem espaçoso, todo mobilado. Então era um lugar bonito, um lugar chique, né, um lugar de gente rica, só gente rica podia ter. Não era de Jesus, mas Jesus conseguiu emprestado aquele lugar e foram até lá. Então esse cenário que se mostra ali é esse momento. Era o final do ministério de Jesus. Jesus já tinha cumprido quase tudo, só faltava, é claro, morrer na cruz por nós, mas ele já tinha feito seu ministério, sabe, com aquela sensação de missão cumprida, de que, né, já está no final aí da sua carreira. Então era esse momento, era uma sensação de felicidade que pairava no ar. Eu creio que os próprios discípulos estavam sentindo esse clima, porque ele tinha entrado em Jerusalém uma semana antes como fosse um rei, né? Teve a entrada triunfal, que é o famoso Domingo de Ramos,
que quando Jesus entrou em Jerusalém, montado numa jumenta, num jumentinho, né, filho de uma jumenta, e aí eles foram estendendo ramos, né, vestes, então aclamando como rei. Então fazia nem uma semana, né, que tinha acontecido isso. Os discípulos estavam bem, né, estavam num momento bem alegre. Então essa era a sensação que eles tinham naquele momento. Então vamos ler Marcos 14, 12 a 31, depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Diz assim a palavra de Deus: E no primeiro dia da festa, dia dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem, trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: Onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobilado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: Porventura sou eu? Respondeu-lhes: É um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas, ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade, vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, pela tua palavra que nós lemos. Obrigado porque o Senhor tem nos dado este momento para meditarmos na tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a entender, a aplicar, Senhor, os conceitos aprendidos, e que o Senhor possa nos ensinar, que o teu Espírito possa nos ensinar e nos aperfeiçoar para a tua glória. Abençoa os irmãos que não puderam estar conosco, que o Senhor possa cuidar de cada um segundo a sua necessidade. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus era realista. Ele sabia das coisas, apesar de estarem naquele momento alegre, e ele mesmo disse que, por exemplo, lá em Lucas 22:15, que narra o mesmo acontecimento, diz que ele estava esperando ansiosamente. A gente comentou na outra mensagem
que é como se ele estivesse dizendo apaixonadamente, eu estava querendo muito estar aqui com vocês nesse momento. Então era um momento realmente esperado, um momento alegre, um momento de confraternização. Mas só que Jesus, ele não estava totalmente deslumbrado como talvez os discípulos estivessem, porque os discípulos eles estavam só na alegria, mas Jesus sabia o que estava para acontecer. Ele sabia o que estava acontecendo naquele exato momento, e ele sabia que as coisas não eram tão boas assim. Então ele tinha que dar algumas notícias, dizer algumas verdades que eles precisavam saber, e nenhum momento melhor do que aquele em que eles estavam ali se confraternizando. A gente poderia dividir esse longo parágrafo aqui em 4 partes, né? A primeira seria os versículos 12 a 17, em que fala desse momento, era como se fosse ali uma coisa para Jesus, pelo menos, que sabia o que estava acontecendo, que estava ciente de tudo. Era um momento agridoce. Sabe aquele docinho que a gente come, que ele é azedinho e é doce ao mesmo tempo, né? Então é assim, Jesus sabia que aquele momento era doce, era feliz, mas ao mesmo tempo no seu coração ele sabia o que estava acontecendo de verdade e o que viria a acontecer. E Jesus sabia, por exemplo, que naquele ano, naquela Páscoa, o cordeiro que ia ser imolado era o verdadeiro cordeiro, não era mais o cordeiro substituto, né? Aquele que era uma figura do verdadeiro, mas era o verdadeiro cordeiro. E quem era o cordeiro? Era ele mesmo. Então ele sabia que naquele ano, naquela Páscoa, ele é que seria o cordeiro imolado. Então já pensou, né, a sensação que ele estava sentindo naquele momento? Então, para que os discípulos também pudessem saber, ele então tinha que dar a eles aí essas notícias e dizer algumas verdades. Então, nos próximos versículos aí, 18 a 21, por exemplo, a gente tem uma outra divisão que a gente pode chamar de a primeira verdade que Jesus diz é que há um traidor entre nós. Ele disse, há um traidor entre nós. Então ele tinha que dizer essa verdade, que naquele momento estava tudo bem, estava tudo alegre, mas havia um traidor entre eles. E Jesus sabia disso, Jesus sabia quem era. E essa notícia para os discípulos foi como um balde de água fria, né? E eles começaram, mas como assim, né? Entre nós aqui 12 e mais Jesus, só os 12 estavam ali, mais Jesus, como assim tem um traidor entre nós? E aí eles começaram a perguntar, porventura sou eu, né? Sou eu? Quem que é esse traidor? Será que sou eu e eu não estou sabendo, né? E aí, vocês sabem, né? O Pedro faz sinal para o João se curva, né? Ele estava meio deitado ali nos ombros de Jesus, né? E pergunta, cochicha para Jesus, né? Quem é, mestre? Né? O Pedro faz sinal para o João perguntar. Isso a gente vê nos outros textos, né? Então era uma notícia bombástica ali. Mas Jesus, para ele não era novidade, né? Ele sabia isso desde o princípio. Aliás, quando ele escolheu Judas Iscariotes, ele já sabia que ele seria o traidor, mas ele escolheu assim mesmo, porque tinha que ser cumprido todo o propósito de Deus. Jesus sabia tudo o que ia acontecer, por exemplo, em Salmos, capítulo 22, versículos 1, 7, 14, 15 e 18, né? Se a gente for pegar esses versículos aí do Salmo 22, a gente vai ver que esse salmo é uma profecia, e quem fala ali no salmo, apesar de ser um salmo de Davi, ele fala pelo Espírito, o Espírito é que está dizendo, e o Espírito é o Espírito de Cristo. Então olha o que diz no Salmo 22, isso foi há mais ou menos 600 anos antes de Jesus nascer, né? Não, 1000 anos quase antes de Jesus nascer. Olha o que diz Salmo 22, versículo 1.
Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Então, ele estava falando de um momento em que Deus o ia desamparar. Pulando para o versículo 7 de Salmo 22. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça, né? Fazendo, balançando a cabeça assim, né? Assim que eles estão zombando dele. É esse sentimento que ele estava tendo já quando aquele salmo foi escrito. Pulando para o versículo 14. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Então, ele dizendo que ele ia sofrer, né? Sofrendo sede, sofrendo dores, né? Os ossos desconjuntados. Imagina você estar ali todo esticado na cruz com o peso do seu corpo, né? Os ossos, as ligas, né, dos ossos saem todas, né? Uma dor terrível. E aí, pulando para o versículo 18: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Então ali na frente dele, na cruz, eles dividindo as roupas dele, né, para ver quem que ia ficar com a melhor parte. Então isso já era um sentimento. E Isaías também já dizia, né, no Salmo, no capítulo 53, foi esse que nós cantamos hoje, né? Foi o 9, né? O 53 do Isaías diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro levado para o matadouro, como ovelha perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Então, tudo isso já estava previsto. Jesus, ele estava ciente de tudo isso. E ele estava, então, dizendo para eles, ele só falou uma parte: existe um traidor entre nós. Um traidor está entre nós. Então, essa profecia estava então se cumprindo, e aqui ele fala em João 17:12, ele fala de Judas como se fosse o anticristo, porque ele diz assim, João 17:12, ele fala, ele se refere a Judas Iscariotes como o filho da perdição. Ele fala que é o filho da perdição. E se a gente for ver em 2 Tessalonicenses 2:3, o Paulo, quando ele fala do anticristo, ele também fala esse mesmo nome, o filho da perdição. Então Judas Iscariotes, ele tinha o mesmo espírito do anticristo, que é o traidor. Então o espírito do anticristo que estava nele e fez com que ele traísse Jesus. Marcos 9:42, ele fala de traidores, né, de pessoas que fazem tropeçar os crentes, né, os pequeninos crentes, e ele fala do juízo, né? Bem-vinda, Ana Lúcia, bom te ver. E o neto, né, como chama mesmo? Vitor Hugo, né? Bem-vindos. Então, Marcos 9:42, ele fala daqueles que escandalizam, e o Judas Iscariotes foi um desses, né, que escandalizou. Mas o Judas Iscariotes era o único traidor ali? Provavelmente, né? Mas, certamente, ali era ele, só ele. Mas, na igreja, né, existem ainda traidores, né? Existem traidores entre nós, porque o espírito do anticristo ainda está entre nós. João fala, né, em suas cartas, que existem muitos anticristos, e eles estão entre nós. E até o momento ele fala que não é para a gente temer, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando ele fala, se refere ao espírito do anticristo. Mas nós temos também que saber essa verdade. É bom nós estarmos na igreja, é bom nós cantarmos, é bom nós louvarmos a Deus, com bom e agradável, que os irmãos vivam em união, a gente fica alegre, mas a gente sabe que existem traidores entre nós. Será que aqui na igreja bíblica tem traidores?
Eu acho que não, espero que não, né? Mas, se a gente for pensar na igreja como um todo, né, existem muitos traidores, né? Há muitos traidores na igreja. E a gente deve tomar cuidado, né? Porque a gente sabe que Pedro, por exemplo, ele disse em 1 Pedro 5,8 que o Satanás, o nosso adversário, ele é como um leão que ruge, andando ao derredor, procurando alguém para devorar. Então ele fica rodeando, né? Você não percebe. Você já viu um leão caçando? Naquelas que a gente assiste na televisão, né? Aqueles documentários, né? Ele fica lá quietinho, né? Deitadinho, como quem não quer nada, né? E de repente, mas ele está rodeando ali, eles vão rodeando, de repente ele ataca. Satanás é assim, a gente não está vendo, a gente não sabe, está tudo bem, a gente está tudo bem com a gente, né? Mas só que ele está ali ao derredor. Então Pedro também nos alerta sobre isso. Então os discípulos precisavam conhecer essa verdade, que há um traidor entre nós. Existem traidores e a gente precisa tomar cuidado. E uma segunda verdade, aí uma outra divisão aqui, seria nos versículos 22 a 26. Marcos capítulo 14, 22 a 26. Essa verdade, essa segunda verdade que Jesus fala, é que ele pagou pelos crentes o preço da nova aliança. A nova aliança estava sendo celebrada. Ele institui a ceia do Senhor, falando que era para eles fazerem isto sempre, que era para se lembrar que aquele suco de uva ou aquele vinho que estava sendo servido representava o sangue dele que era dado em favor de muitos, e que o pão que ele partiu era para eles lembrarem que estava representando o corpo dele que foi dado por eles, né, por nós, pelos que creem nele. Então, ele precisava fazer com que eles se lembrassem, com que eles se atentassem para essa verdade. Estava tudo bem, havia uma nova aliança ali sendo celebrada. Que bom, né? Deus celebrou conosco uma nova aliança, que nos possibilitou nós irmos para o céu. Não é bom isso? Saber que nós temos um pacto com Deus, um contrato assinado com Deus, que Deus não vai, como que fala? Revogar? Ele não vai rescindir esse contrato, né? Você tem um contrato assinado com Deus, ele já te garantiu a vida eterna. Fica alegre, né? Fica feliz com isso. Mas só que você tem que lembrar que isso para você não custou nada, mas para ele foi muito caro, né? Qual foi o preço? Nós cantamos aqui, né? Jesus pagou o eterno preço dos meus pecados lá na cruz. Ele era o Cordeiro, ele foi o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós. Então ele precisava mostrar para os discípulos essa verdade, que ele precisava pagar por toda a humanidade. É interessante que diz aqui, em Marcos, ele fala o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Por que ele não diz, no versículo 24 que ele fala isso? Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Por que ele não fala derramado em favor de todos? Porque não é todos que vão aproveitar, não é verdade? A eficácia do sacrifício de Jesus é para todos. Todo aquele que crê, ele será salvo. Mas aquele que não crê, será condenado. Então, como também diz lá em Hebreus 4:2, que a palavra ela só aproveita quando é acompanhada de fé naqueles que ouvem. Então a palavra da salvação, ela tem eficácia, mas ela só tem eficácia se for acompanhada de fé naqueles que ouvem.
Então, quando tem essa discussão, né, entre calvinistas e arminianos, né, se o homem tem uma parte nisto ou não, eu acredito que tem, né? O homem tem uma parte. Qual é a parte nossa? É crer. É simplesmente receber aquilo que Jesus está te dando de graça. E se você não quiser receber, você não vai ter. Então você tem uma parte. E essa parte é a fé. Você tem que crer. Quando Jesus anuncia esta nova aliança, então ele institui essa cerimônia, que mostra que então essa nova aliança estava sendo selada. É como a assinatura ali do contrato que foi feito na cruz, né? Quando ele morreu na cruz, ele estava assinando o contrato com o seu sangue. Ele mostra isso. Então, quando nós celebramos a ceia, é isso que nós temos que nos lembrar. Por isso que a ceia é um momento de muita meditação, é um momento muito solene, porque a gente está lembrando o que Jesus fez por nós na cruz. E ao mesmo tempo é um momento de alegria, né? Que a gente sabe que isso garante que nós temos a salvação. Jesus, ele lembra, né, que ali naquele momento, que ele, em algum momento futuro, ele ia estar com eles no reino de Deus. E nós também temos essa esperança, que nós estamos celebrando a ceia aqui agora, vamos celebrar a ceia hoje, mas um dia nós estaremos celebrando a ceia lá no céu. Já pensou? Nas bodas do Cordeiro, né? Juntos ali, aí não haverá mais nenhuma tristeza, e ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E a terceira e última parte aqui desse parágrafo está nos versículos 27 a 31, que é a terceira verdade que Jesus fala, que todos se escandalizariam. Ele disse, todos vocês vão se escandalizar comigo. Ou seja, todos eles não iam mais querer estar com Jesus. Já pensou se ouvir isso? Naquele momento tão alegre, tão íntimo ali com Jesus, ele falou, até amanhã cedo todos vocês vão me abandonar, né? Então não era só a questão de que havia um traidor entre eles, de que o Judas Iscariotes ia traí-lo. Os outros, de certa forma, também não era uma traição tão forte como a de Judas, mas era uma espécie de traição, porque todos iam abandoná-lo, todos iam se escandalizar. Como ele diz lá, ele cita a profecia, né, que talvez não aqui, mas em outro lugar, que diz, eu ferirei o pastor, né, diz na profecia, e as ovelhas ficarão dispersas. Então ele está falando, é essa profecia que está sendo cumprida. Então essa verdade eles precisavam saber, que eles mesmos iam abandonar. E o Pedro foi o primeiro a dizer, não, Senhor, de maneira nenhuma, eu vou até morrer pelo Senhor, mas não vou abandoná-lo. E de fato ele foi o que chegou mais perto ali de não abandonar Jesus, né? Ele chegou a ficar ali no pátio, vendo Jesus ser interrogado ali, agredido, né? Aquela tristeza toda, e ele aguentou. Ele foi o mais forte dos discípulos, ele aguentou ali até o final, mas chegou um momento em que ele não aguentou, porque eles começaram a falar, né, você estava com ele, começaram a acusar, e naquele momento de tensão ele acabou negando que conhecia Jesus. E ele se arrependeu, ele chorou amargamente, né? E Jesus falou isso para ele, falou, você vai me negar 3 vezes. E Pedro não acreditou, falou, não, de maneira nenhuma. Quando Jesus foi preso, ele sacou da espada, cortou a orelha ele era valente mesmo, né? Mas só que no final, Jesus sabia o que ia acontecer. Mas Jesus então estava dizendo isso também para confortá-los, para eles saberem, olha, tudo bem, vai acontecer tudo isso, mas já estava previsto. É como se dissesse, a vida é assim mesmo, essas coisas acontecem, mas fiquem calmos, fiquem firmes, né? Não desanimem. Eu estou selando com vocês a nova aliança. Então a gente sabendo disso, né, sabendo que isso aconteceu com os discípulos, nós também podemos saber que se os discípulos fizeram isso, né, eles que estavam tão próximos
de Jesus, imagina a gente, né? Já a pessoa chega, né, a uma multidão aqui querendo, né, nos apedrejar ou fazer alguma coisa, a gente ia sair correndo, eu pelo menos ia. Será que a gente ia ficar firme aqui e dizer, não, pode me matar, né, e tal? Eu não sei, né? Mas em momentos de tensões, né, qual seria a nossa reação? Pode ser que a nossa reação seja a mesma que os discípulos, de fugir, ou até pior, né, até uma atitude mais covarde, né, uma atitude menos corajosa. Então, todos vocês se escandalizarão, né, ele disse, né, todos se escandalizarão. Mas nós, sabendo disso, nós temos o consolo de que Ele sabe que nós somos assim. Ele sabe que Ele nos conhece, Ele sabe que nós somos fracos, sabe que a nossa estrutura é de pó, nós somos feitos do pó. E mesmo assim Ele pagou o preço por nós. Ele falou, não, eu vou pagar para ver, né, como que vocês vão... E eu vou garantir que vocês vão chegar no céu. Vocês só precisam crer. Vocês só precisam ficar firmes. Vocês só precisam perseverar. Se você tropeçar, levanta, né? Se você cair, levanta. Continua. Como diz, por exemplo, em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6, 3. Como a alva é vinda, como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Assim como você sabe que agora está de noite, mas amanhã o sol vai brilhar novamente, então você dorme na certeza de que o sol vai aparecer no dia seguinte, vai começar o ciclo novamente. Assim como o sol vem todos os dias, é certa também a vinda do Senhor. Ele vai voltar como Ele prometeu. E nós vamos estar com Ele no céu, gozando das bênçãos, né, da alegria eterna. Apocalipse 22:11 nos diz: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. O que ele está dizendo aqui? Continua. A vida é assim, você vai ter traidores, você vai ter momentos em que você vai se sentir um traidor de Jesus, vai ter momentos em que você vai ter vergonha de si mesmo, não vai conseguir nem olhar no espelho por causa das coisas que você fez, que você nem acredita que você foi capaz de fazer. Mas Jesus está dizendo, mas continue. Se você é justo, se você crê em Jesus, continue fazendo justiça e continue a santificar-se. Então levanta e continua. E aquele que não quer, que não ama Jesus, que você alerta, né, muitos familiares, muitos amigos, que a gente tenta convencê-los de vir à igreja, de andar com Cristo, eles não querem. Então, o que Apocalipse 22:11 diz para ele? Continua fazendo injustiça, continua ainda sendo imundo, né? E aqui não diz, mas a gente pode acrescentar. E aí você vai ver onde que você vai chegar, né? Depois no final você vai ver onde que você vai chegar. Continua, né? Então, o mundo é assim. O Senhor conhece a nossa estrutura, Salmo 103:14, né? E sabe que nós somos pó. Então ele sabia de antemão que tudo isso ia acontecer, que ele ia ser abandonado e tudo. Mas isso não o impediu de aproveitar aquele momento com eles, aquele momento de alegria, daquela ceia, e ali, então ele instituiu o que nós vamos comemorar hoje, a ceia do Senhor, que é para nós comemorarmos a sua morte até que ele venha. Então, conhecendo essas três verdades, de que há um traidor entre nós, ou muitos traidores, né, a gente poderia dizer, de que Jesus pagou o preço da nova aliança, e o preço foi caríssimo, não é? Foi um preço eterno, e que nós somos vulneráveis aos escândalos, né? A igreja acontece muitos escândalos, né? E a gente nem fica sabendo, né?
Muitas coisas acontecem e a gente nem sabe o que aconteceu, porque chega alguém e abafa, né? Para que a igreja não seja escandalizada. E muitas coisas não tem como esconder, a gente vê, a gente fica surpreso, mas como, né, isso aconteceu? Mas aquela pessoa era tão, né, andava tão certinho, falava tão bem, né? Como que ele foi capaz de fazer coisas? Mas essas coisas acontecem. Então sejamos como Jesus, sejamos realistas. A vida não é um mar de rosas, a igreja não é só alegria, servir a Deus não é só prosperidade, não é só saúde, é também doença, é também coisas que nós não sabemos, mas Deus tem preparado para nós. Mas tudo, como o pastor Alden sempre lembrava, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Deus nos abençoe, sejamos realistas, mas alegres, porque Deus nos salvou e vamos continuar servindo e perseverando em servir ao Senhor.